Linha direta com a Justiça pela Rádio Bandeirantes. A partir de agora, nós vamos dar sequência à entrevista com candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil, da secção São Paulo. Lembrando que já conversamos com a doutora Patrícia Vanzolini, também conversamos com o doutor Mário de Oliveira Filho e hoje estamos recebendo aqui nesse bloco, junto com o doutor Henrique Nelson Calandra, o atual presidente da Ordem, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, que está concorrendo à reeleição nesta eleição de novembro. Doutor Caio, seja bem-vindo aqui ao programa. Como vai o senhor? Tudo bem? Um prazer conversar aqui um pouco sobre a Ordem com o senhor e com a nossa audiência. Nós é que agradecemos a oportunidade e destacamos a alegria de podermos participar deste programa tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Como temos feito durante essas entrevistas, sempre um integrante aqui do Linha Direta com a Justiça me ajuda na condução das perguntas, a pontuar aí temas importantes. O mais importante é fazermos o maior número de perguntas possíveis aí para o candidato, para dar espaço para que ele possa falar sobre as suas propostas, né, e como enxerga o futuro da advocacia paulista. Quem me acompanha nessa entrevista é o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Henrique Nelson Calandra, que hoje atua na advocacia. Doutor Calandra, por favor, a primeira pergunta, as considerações para o doutor Caio. Bom, em primeiro lugar, a nossa gratidão ao doutor Caio Augusto por ter aceito o nosso convite aqui da Band, Casa da Democracia, por tradição, né? E dizer da nossa palavra de gratidão pelo encargo que o senhor assumiu enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, uma das maiores do mundo, né? Onde nós temos uma concentração enorme de bacharéis, advogados e também de problemas, né? Problemas graves, porque eu presidi uma entidade nacional, como é a OAB de São Paulo, e eu sei o que é a vida que a gente leva, né? 20 horas por dia, é umas 4 horinhas para descansar em cada dia, quando tem. E porque é gente que sofre atentados nas suas prerrogativas, é gente que sofre assassinatos. A advocacia, como um baluarte do Estado democrático, ela é a face visível da defesa das prerrogativas, não dos advogados. Dos advogados são muito poucas, as prerrogativas são da sociedade. Eu fico muito feliz, porque há várias décadas estive na Ordem dos Advogados antes de me tornar juiz por concurso, colaborei com a presidência da OAB, defendendo a própria OAB em tempos de ditadura, de regime ditatorial, e digo que é imensa honra e imensa gratidão de cada um de nós, advogados brasileiros, pelo seu descortino, pela sua presença como presidente da nossa entidade de classe e pelo tanto de vida que Vossa Excelência tem dedicado a cada um de nós, advogados do Brasil inteiro, aqui militando no Estado de São Paulo. Fica a nossa gratidão. A minha primeira pergunta vai no sentido: que data será, afinal, a eleição da OAB? Essa eleição será digital? Será no papel? Como o advogado vai poder votar? Nós, os mais velhos, estamos dispensados de votar ou continuamos com a obrigação de votar? E que planos o senhor tem para a advocacia nesse ano que se desfralda, onde vai haver um imenso debate entre esquerda e direita, entre um e outro, e ainda falam de uma terceira via? Queríamos ouvir suas palavras sempre esclarecedoras. E queria me penitenciar porque já deveria ter feito uma visita a Vossa Excelência, pessoal, mas em tempos de pandemia, nós mais velhos temos que ficar atrás da linha de frente para não sucumbir a essa Covid maldosa chamada 19. Muito obrigado, professor Calandra, pela oportunidade das indagações, nos permitindo, portanto, conversar um pouco com todos os telespectadores deste importante programa.
E quero destacar, professor Calandra, que seguramente não faltará oportunidade para estarmos juntos em reuniões pessoais, com toda certeza, sempre também cumprimentando ao amigo, Vossa Excelência, por tudo aquilo que já realizou em favor da sociedade, não só enquanto magistrado, mas enquanto dirigente da magistratura e também enquanto advogado. Quero destacar, professor Calandra, que nós já temos a definição da data, né, das nossas eleições que ocorrerão no próximo dia 25 de novembro. E as eleições se darão durante o horário das 9 às 17 horas, como regularmente assim determinam as regras eleitorais da nossa instituição de todos os últimos períodos. Foi mantida uma tradição de realização das eleições em uma quinta-feira, assim como ocorreu em momentos eleitorais anteriores. Então, as eleições se darão no próximo dia 25 de novembro. As eleições serão pela lógica das regras estabelecidas pela nossa legislação federal. Nós temos uma legislação federal que cuida do assunto, que é a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, e também temos o Regulamento Geral do Estatuto. E as regras gerais para as eleições do Sistema Ordem exigem a presença do advogado em uma localidade para que, mediante a chamada urna indefasável, ele possa votar, tendo a proteção do sigilo do seu voto, sem quaisquer influências externas de quem quer que seja, permitindo, portanto, que o colega advogado possa exercitar este exercício democrático que é a realização do voto. As eleições, portanto, serão presenciais nos endereços destacados pela comissão eleitoral. No momento eleitoral da ordem, assim ocorre em todas as seccionais a nomeação da chamada comissão eleitoral, que tem a autoridade máxima sob o controle de todo o pleito eleitoral. A responsabilidade pelas eleições da OAB São Paulo está sob a presidência do Dr. Leandro Pitino, que é o presidente da comissão eleitoral, que trouxe duas novidades importantes de descentralização, professor Calandra. Nos momentos eleitorais anteriores, se exigia para todo o estado de São Paulo que os interessados em concorrer às eleições da ordem, na ordem nós temos hoje 254 subseções, e todos aqueles interessados precisavam se deslocar a um único endereço, ao endereço da capital, ao endereço da Praça da Sé, onde fica a comissão eleitoral, para que pudessem fazer as suas inscrições e participar, portanto, desse momento democrático que são as eleições da ordem. Nós tivemos uma descentralização, em cada subseção do Estado, os interessados ao pleito eleitoral puderam, ainda estamos no período de inscrição de chapas, então teve uma descentralização para facilitar a participação de todos aqueles que assim o queiram no momento eleitoral. Nós vamos ter em cada localidade os endereços que constam já do edital da eleição, onde os advogados devem se dirigir. Por conta das regras federais, ainda a eleição ela é obrigatória, o voto é obrigatório, não houve dispensa do voto, nem mesmo nesse período, por conta também das regras hoje médico-sanitárias que permitem este deslocamento de pessoas com os cuidados necessários. Então, o voto é obrigatório, as eleições se darão em localidades específicas. Na capital de São Paulo também houve uma novidade. Antes havia uma centralização de muitos poucos espaços para a realização das eleições,
eram apenas 4 pontos de votação. Hoje nós teremos 14 pontos de votação no âmbito da capital de São Paulo, né, da chamada região do centro, que propriamente onde temos ali alguns inscritos, muitos inscritos. Na capital existem 13 subseções, cada subseção também tem uma organização própria descentralizada e, portanto, seguiremos à risca as regras estabelecidas na legislação federal para que não haja nenhum questionamento sobre a lisura das eleições da OAB São Paulo. É preciso também destacar, professor Calandra, que este processo, não só de descentralização, mas esse processo de atenção ao nosso momento eleitoral também está a seguir as recomendações das autoridades médico-sanitárias, como também nós estamos trazendo uma novidade importante com o auxílio do Tribunal Regional Eleitoral, que são, né, os especialistas, são os integrantes da Justiça Eleitoral, eles que são os especialistas nas eleições, trazendo segurança efetiva a todo o sistema. E anteriormente, professor Calandra, nós tínhamos o uso da urna eletrônica para a votação apenas para a votação dos candidatos à seccional, aqueles que concorriam à OAB São Paulo, à Caixa de Assistência, ao Conselho Seccional e à condição de conselheiros federais. A votação nas subseções, onde há uma diretoria composta por presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro, eram eleições que ocorriam nas chamadas urnas de lona, onde haviam cédulas de papel para que as pessoas votassem no contexto das subseções. E o que sempre foi dito é que o Tribunal Regional Eleitoral não conseguia dar conta de todo o carregamento dos dados técnicos nas urnas para possibilitar que as eleições, tanto das subseções quanto da seccional, pudessem ser levadas adiante no ambiente da urna eletrônica. Se dizia que o tempo muito curto do período eleitoral não dava a possibilidade de que houvesse condições técnicas para assim fazer. A comissão eleitoral, presidida pelo Dr. Leandro Pitino, foi conversar desta vez com o Tribunal Regional Eleitoral, que nos deu uma resposta positiva e que nos deixou muito felizes, porque hoje o sistema de eleições ocorrerá integralmente com o uso da urna eletrônica. Tanto a votação para a seccional quanto para as subseções se darão no ambiente da urna eletrônica, que já está consagrada quanto à sua proteção, quanto à questão que envolve a lisura de todo o processo. E é isso que procuramos fazer no ambiente desta gestão, fazer com que todos os nossos atos, todas as nossas ações passem por esse crivo da transparência, passe pelo crivo dos especialistas e as eleições ocorrerão segundo as regras médico-sanitárias, segundo as regras da legislação federal, segundo a expertise da Justiça Eleitoral, nos afastando, portanto, das alegações populistas a nosso sentir, que pregavam algo impossível de ser concretizado, porque conflitaria com as próprias regras legais existentes e que nós não vamos fazer confronto com as regras do sistema que permitem com que as eleições ocorram sob absoluta lisura e transparência. Quero também, dando sequência ao segundo ponto da indagação do professor Calandra, destacar, professor, que nós pensamos a OAB, nós pensamos a ordem, não como um espaço que possa ser partidarizado, não como um espaço que possa ser instrumentalizado por quem quer que seja. A OAB é plural. No contexto da advocacia, existem integrantes, como acontece na sociedade, de todos os grupos.
A advocacia é reflexo da sociedade. E existem as mais variadas ideologias no âmbito da advocacia, mas o papel da ordem não é partidarizar nada. Então, penso que nós não devemos tomar partido nem pela esquerda, nem pela direita. O que devemos fazer é cumprir o nosso papel que traz bandeiras, sim, históricas de defesa da democracia, de defesa das garantias e direitos fundamentais. E este é o papel da OAB, mas não o papel de tomar partida em momentos eleitorais, colocando a instituição a serviço desta ou daquela agremiação partidária ou daquele candidato. Doutor Cada Caio, um dos advogados... Deixa eu só interromper um minutinho o senhor, para a gente fazer uma segunda pergunta aqui, que a gente tem um tempo para cada candidato, senão a gente não consegue perguntar aí para o senhor. Sobre a proliferação dos cursos de direito no Brasil, né? O que o senhor pensa a respeito? A OAB precisa participar desse debate? O senhor é favorável à manutenção do exame de ordem? Sim, sou favorável à manutenção do exame de ordem, porque o exame de ordem é um instrumento de proteção da sociedade. É um instrumento que afere a capacidade intelectual e técnica daqueles que cuidarão dos direitos das pessoas, dos direitos dos cidadãos. E é um exame que encontra respaldo tanto na Constituição, pela regra posta no artigo 133, quanto na lei federal, que é a Lei 8.906 de 94. Para que se tenha uma ideia da importância do exame de ordem, basta considerar e apreciar os altos índices de reprovação nele existente, a demonstrar que nós precisamos ter cuidado com aqueles que se colocarão à disposição das pessoas para defender os seus direitos. Pensamos que há um grande equívoco de se entender que as faculdades de direito formam advogados. Não é assim. As faculdades de direito formam bacharéis em direito. E aqueles que querem servir ao cidadão pelas mãos do Estado precisam se submeter a um concurso público convencional. Se querem servir a magistratura, as promotorias, as polícias judiciárias, devem se submeter a um concurso público para aferição das suas capacidades. Assim também o é para quem pretende exercer a advocacia diretamente servindo ao cidadão. O exame de ordem existe para dar esta garantia e esta proteção à sociedade, destacando que todos aqueles que recebem as credenciais profissionais para exercer a advocacia são pessoas que conhecem o direito, pelo menos levando-se em conta o mínimo necessário para a defesa do direito das pessoas. Por isso é que, no âmbito desta gestão, tanto o Conselho Federal quanto todas as seccionais, e não foi diferente com a OAB São Paulo, nós tomamos muitas posturas importantes de fiscalização das faculdades de direito. No nosso país, nós temos mais faculdades de direito do que o restante do mundo todo. E isso está inadequado. Está inadequado pelo índice alto de reprovação que nós observamos no próprio exame de ordem. É preciso dizer que há muito tempo, e isto não está limitado a um único governo, houve uma política de facilitação de acesso ao ensino superior, que não tem nada de errado quando assim se impulsiona, porque facilitar o acesso ao ensino superior deve ser sempre aplaudido, mas nós destacamos que nós não podemos permitir que isso, a facilitação, implique em precarização da qualidade. E o que aconteceu foi uma precarização da qualidade. O sistema ordem ajuizou uma ação no âmbito da Justiça Federal para impedir que o Ministério da Educação autorize a realização de novos cursos de direito, porque nós temos, inclusive, uma lógica de muita ociosidade de vagas e nós não podemos acreditar e defender que as faculdades de direito sejam proliferadas como se fossem um mercado exclusivo aí de trabalho. Nós trabalhamos, evidentemente, com respeito às regras, à Constituição, à defesa do direito das pessoas,
e por isso precisa ter um controle eficaz do poder público em relação à qualidade das nossas faculdades de direito. E há uma segunda etapa que está sendo cumprida, mapeada por todas as seccionais do país. Esse trabalho no âmbito da OAB São Paulo tem sido feito desde o início de 2019 pela nossa Comissão de Ensino Jurídico, presidida pelo conselheiro Tayon Sofner Berlanga, que está estabelecendo critérios objetivos, inclusive para que num futuro próximo nós tenhamos condições e critérios, até mesmo para ajuizar ações civis públicas, para promover o fechamento das faculdades de direito que não tenham qualidade e que, portanto, estão a prejudicar a toda a sociedade. Doutor Henrique Nelson Calandra, por favor, aí a última pergunta para o nosso convidado, né? Que é o presidente da OAB que está buscando a reeleição aqui em São Paulo. Doutor Calandra. Eu queria primeiro dizer que eu fico muito feliz de recebermos o Dr. Caio Augusto, porque pela primeira vez nós temos aí a presidir a OAB alguém vindo do interior realmente, que é o local onde as coisas realmente acontecem. E talvez um dos mais jovens presidentes que a OAB já teve. E exatamente falando sobre esse tema, eu queria deixar aqui lançado para o nosso atual, se Deus assim o desejar, talvez futuro presidente, uma angústia que eu tenho desde o tempo que eu era advogado, quase 50 anos atrás, antes de me tornar juiz. E eu digo que eu faria bem para a advocacia brasileira se nós pudéssemos ter um Caio Augusto presidente da OAB Nacional. E o sistema de eleição na nossa OAB é totalmente indireto, ou seja, o peso dos estados não favorece a indicação daquele que vai presidir a OAB Nacional. Adoro o presidente atual, é meu amigo, fui amigo do pai dele, são gente muito querida, mas dizer, o Felipe Santa Cruz, dizer que nós temos que talvez aperfeiçoar o sistema. Mas eu queria que Vossa Excelência, nesse passo derradeiro, pudesse falar para a magistratura jovem, sobretudo para as mulheres advogadas. Nós estamos aqui no Outubro Rosa, né, que é o mês dedicado à prevenção de doenças ligadas às mulheres. Queria que o senhor fizesse esse resumo, esse pupurri das suas intenções em relação ao jovem advogado, à mulher na advocacia, e para nós, mais velhinhos, né, que já passamos da casa dos 70. Muito obrigado, professor Calandra. Quero destacar que a nossa gestão é a gestão que, com muita felicidade, pode dizer que foi a gestão que agregou o maior número de mulheres advogadas em cargos de mandato e em cargos de comando. Mesmo antes, em um período onde não existia qualquer regra impositiva das chamadas cotas e mesmo da paridade, nós construímos um grupo de trabalho desde 2018, que foi o momento das eleições anteriores, onde nós contávamos com quase 40% do conselho seccional que nos acompanha sendo composto por mulheres advogadas valorosas. E também trazemos a alegria de destacar que a advocacia negra, onde se inserem pretos e pardos, também estavam representadas no ambiente do Conselho em maior número do que os 90 anos de história pretérito da nossa instituição, que somados juntos não alcançaram o número de integrantes da advocacia negra que fizeram parte da nossa gestão, ocupando inclusive cargos de comando, cargos executivos, para além das chamadas comissões temáticas. Nós tivemos negros e negras, pardos e pardas presidindo as comissões importantes da OAB São Paulo, e não apenas a Comissão da Igualdade Racial, a Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil, porque nós acreditamos que a advocacia é reflexo da sociedade
e, portanto, todos os grupos precisam estar absolutamente representados e valorizados. Por isso, a nossa visão é uma visão de aglutinação de forças, de entender que a advocacia há de ser valorizada independentemente do local onde ela se encontra, tampouco ela deve ser valorizada levando em conta sobrenome importante e muito menos o tamanho da sua conta bancária. A advocacia há de ser valorizada por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela realiza, pela defesa do cidadão em todos os rincões deste grande estado de São Paulo. Por isso, professor Calandra, é que destacamos que a gestão adequada é aquela que não promove vindita, é aquela que estabelece a possibilidade do convívio entre todos, entre advogados caipiras como eu, entre advogados paulistanos, caiçaras, entre pessoas dos grandes centros, pequenos centros, médios centros, porque nós precisamos ter uma convivência entre homens, mulheres, jovens e mais experientes, brancos, negros, pardos, amarelos, vermelhos. Por isso, professor, é que a nossa gestão também se caracteriza como a gestão que aprovou a isenção da anuidade para a mulher advogada no ano em que ela se torna mãe, por compreender e aprender com as valorosas mulheres advogadas que, quando as famílias se dedicam à filiação, é sobre os ombros das mulheres que se repousa o maior peso de atenção familiar, que faz com que elas diminuam o tempo de trabalho e, consequentemente, diminuam os seus vencimentos. Foi nesta gestão que, por meio da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, foi aprovado o benefício financeiro em favor da mulher advogada vítima de violência doméstica e que se encontra em situação de carência, para que ela possa sair do ambiente de opressão. Foi nessa gestão que nós aprovamos que nos 3 anos iniciais de atividade da jovem advocacia, eles podem ter acesso a todos os cursos promovidos pelo sistema do ensino à distância, junto à Escola Superior de Advocacia, de forma inteiramente gratuita. Foi nesta gestão que nós promovemos muitas audiências públicas sobre os temas mais sensíveis que interessam à sociedade, que promovemos a readaptação, a reformulação de mais de 950 postos de trabalho em todo o estado, considerando as dificuldades da advocacia mais experiente, adaptando espaços e funções, equipamentos com profissionais, podendo dar a devida orientação. E fizemos tudo isso, professor Calandra, não promovendo o aumento de nenhum centavo sequer nas anuidades das advogadas e dos advogados nos anos de 2019, 2020 e 2021, mesmo diante da alta inflacionária que alcançou o momento mais difícil desde a estabilidade do Plano Real. Esta gestão foi a gestão que extinguiu as anuidades das sociedades de advogados, um pleito histórico da advocacia, que abre a oportunidade da advocacia trabalhar sob a roupagem das sociedades de advogados, tendo uma tributação menos onerosa do que aquela que incide sobre as pessoas físicas. E fizemos isso porque nós todos descemos dos pedestais, conversamos com a advocacia jovem, com a advocacia mais experiente, nós conversamos com as 254 subseções e aprendemos muito. E nos apresentamos como candidatos neste pleito eleitoral, pedindo o voto de confiança da advogada e do advogado e de toda a advocacia do Estado, na chapa 11 que encabeçamos, porque queremos continuar esse trabalho de abertura de portas para que toda a advocacia não apenas faça parte, mas se sinta parte de todos os espaços que compõem o nosso sistema. Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, muito obrigado pela presença hoje aqui no Linha Direta, participando desse debate aberto, democrático, amplo, ouvindo todos os candidatos e pré-candidatos à eleição da OAB de São Paulo. Foi um prazer conversar com o senhor, obrigado pela presença, boa sorte na eleição e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
e até mais. Doutor Henrique Nelson Calandra, muito obrigado aí pela ajuda na condução dessa entrevista. Foi um prazer tê-lo conosco também nesse bloco aqui do Linha Direta com a Justiça. Imensa honra esse encontro com o nosso presidente, expressar mais uma vez a nossa gratidão por tudo que ele fez ao longo desse período, enquanto está dirigindo a nossa OAB São Paulo, agradecer a cada integrante da sua diretoria, da sua equipe de trabalho, que eu sei o trabalho que dá esse tipo de coisa. E fica aí o nosso apelo, que eu quero ver um dia um paulista como o doutor Caio Augusto dirigindo a nossa OAB Federal, mas para isso a gente tem que mudar um pouquinho o sistema eleitoral na OAB. Forte abraço, sucesso, que Deus possa amparar o seu sonho. Linha Direta com a Justiça você acompanha também em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.